Eu quero falar um pouco mais da presença de Deus, um pouco mais da sua glória, um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Glória a Jesus. Nós estamos em primícias. Primícias é proclamação, adoração e intercessão. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 132, e o verso de número 3, um salmo de Davi, que diz assim, verso de número 3: não entrarei na casa em que eu habito, nem subirei ao leito que eu durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Não entrarei na casa que habito, nem subirei ao leito que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. É claro que o Senhor, esse salmo Davi está se expressando quando ele vai fazer o templo, quando ele queria fazer o templo e Deus não lhe permitiu. Deus disse: não é você quem vai fazer é o teu filho. Foi isso que o Senhor falou para Davi. Mas eu queria usar esse texto, que literalmente está falando em Jerusalém, está falando do templo que Davi queria fazer, do lugar que Davi queria fazer, e eu queria trazer para os nossos dias. Porque, irmãos, se eu e você não estivermos dispostos a construir um lugar para Deus, e eu não estou falando agora do terreno, nem de construção, não é isso, porque o templo que o Senhor habita é você. O lugar que o Senhor deseja habitar, Ele mesmo diz: eu não habito em casa feita por mão de homem. Então o templo não é para Deus, é para nós. Amém? Vamos fazer um templo para Deus. Não, o templo você não faz para Deus. O prédio que a gente quer construir aqui, a igreja que a gente quer construir é para nós nos reunirmos, porque para Deus não habita em casa feita por mão de homem. Deus habita em você. Você é a morada do Altíssimo, você é o lugar que Deus gosta de estar. Então, preparar um lugar para o Senhor. E hoje de manhã, na oração aqui, foi muito interessante que a gente tem um período de oração e a gente pega aqui a Bíblia, enquanto os irmãos adoram, de vez em quando entra um, pega um versículo, pega um capítulo, e a gente vai falando e vai sendo maravilhoso, muito lindo. E foi exatamente esse texto que eu li: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito que durmo, não darei descanso às minhas pálpebras, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, sem primeiro encontrar um lugar para o Senhor, preparar uma morada para o poderoso de Jacó. E o Senhor falava comigo sobre uma situação. Ele diz: Luiz, se você não for, quem não for espiritual na carne, vai se tornar carnal no espírito. E parece que são coisas parecidas, mas não são. Você vai perceber uma coisa, que o que é proibido por Deus, nunca foi protegido. Você nunca vai ver, por exemplo, a Bíblia não fala que tinha uma cerca elétrica ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não protegeu a árvore para que o homem não chegasse nela. Deus só deu uma palavra: não coma. Não coma. A proteção para o cristão é obedecer a palavra que Deus disse. Então o proibido nunca foi protegido. Deus só pede: não faça. Ao redor da árvore do bem e do mal não havia cerca. E se Deus pede: não faça, mas eu quero fazer, então faça. Mas depois não diga: ah, Deus sabe. Não. Depois não. O problema é que Deus não protege o proibido, e a gente vai lá e pratica. E depois a gente ainda quer culpar Deus, quer dizer: Deus sabe, né? Tudo coopera para o bem. E a gente ainda acha na Bíblia respaldo para fazer o que a gente quer. E eu vou te falar, e se você quiser, você acha na Bíblia respaldo para fazer muitas coisas proibidas.
Você acha na Bíblia respaldo. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma pessoa que se separa para Deus tem alguma diferença daquela que não se separa? Não, não tem. Uma pessoa separada para Deus, ela não tem nenhuma diferença da pessoa que se separa. A que não é separada não tem diferença da que se separa. Por quê? A diferença só aparece quando? Quando tem uma fornalha, quando chega na cova de uns leões. A casa sobre a rocha tem diferença da casa da areia? Não. Até que venha a chuva, até que sopre os rios, até que se levante os mares e dão contra aquela casa. Então nada, não tem diferença. Mas nós julgamos pela aparência. A gente olha e diz: esse é de Deus, esse não é de Deus. Uma pessoa separada para Deus, ela não tem diferença de uma pessoa que não quer se separar para Deus. Essa chave está na sua mão, querido. Aí você só vê a diferença quem come em Babilônia e quem come na mesa do Senhor. E quando a Bíblia diz: vou preparar um lugar para Deus, não é porque Deus precisa desse lugar lá, pá. Quem precisa desse lugar sou eu. Vou preparar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Irmão, não é Deus que precisa do lugar, quem precisa do lugar sou eu. Esse lugar de intimidade com o Senhor sou eu que preciso, porque a sua adoração não muda quem Deus é. A sua adoração não é para mudar Deus, é para mudar você. Vamos adorar a Deus, porque Deus vai ser mais Deus quando Ele é adorado. Não. Adoração não muda Deus, ela muda você, porque você se converte àquilo que você adora. Se você adora dinheiro, você fica avarento, irmão, não tem como. Se você adora coisas, você vira idólatra. Não, mas eu não me prostro diante de imagem. Mas adora seu carro, adora sua casa, adora suas coisas. Adoração é aquilo que você presta culto, reverência. Então, você vai perceber uma coisa: antes que venha qualquer nova dimensão na sua vida, Deus sempre vai causar uma frustração no seu coração. Quando eu vejo ataque na nossa casa, recentemente nós sofremos muito ataques na nossa família, com os nossos netos. Você sabe de uma coisa, qual é? Tem mistério de Deus aí. Porque sempre que Deus vai te levar para um novo nível, Ele cria uma frustração no teu coração. Para quê? Para você chegar no novo nível que Deus te levou e não dizer: foi eu que fiz. Para você não dizer: foi eu que orei. Se Deus quiser fazer, Ele não precisa nem da sua oração. Se Deus quiser fazer, Ele não precisa nem da sua fé. Por isso que Ele tem que criar uma frustração dentro do seu coração, para quando você chegar no lugar que Ele deseja, você não mata no peito e diz: foi eu. Ele diz: antes te lembrará. Deuteronômio capítulo 17, um versículo que o bispo Samuel gostava muito de falar, Saulo. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 17. Não digas que foi o meu braço, a minha força que me deu esse recurso, mas antes te lembrarás na minha força e o meu poder do meu braço que me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então Deus sempre vai criar uma frustração antes de te entregar coisas poderosas, coisas grandes. Amém? Ele vai dar descontentamento. Para quê? Para que você avance mais. Tem uma palavrinha na Bíblia que a gente esquece, ela se chama perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Diz o quê? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem. Como é que você vai saber que tem perseverança sem passar por tribulação? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz
Versículo 4. A perseverança produz a experiência, e a experiência, a esperança. É você dizer assim: eu já passei por isso e eu venci. Quem já passou, quem já atravessou o Mar Vermelho, irmão, atravessar o Jordão é fichinha. Se você já atravessou o Mar Vermelho, já atravessou o deserto, chega na frente do Jordão, é fichinha, meu filho. Você vai dizer: eu já tenho experiência, eu já passei lá atrás. Há 40 anos atrás nós passamos o Mar Vermelho, e tinha uma coisa: Faraó ainda estava atrás da gente com seus soldados. Então você não sabe que tem perseverança. Sabe qual é o problema? É que Deus está desafiando você, mas a religião, infelizmente, ela coloca limites em Deus. A religião diz que você tem que fazer isso para Deus te dar aquilo. Não. Isso é colocar limites em Deus. Isso é colocar limites em Deus. Se queres conhecer um Deus sobrenatural, a primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é homem. E porque Ele não é homem, Ele não pensa como homem. Mas você é homem. E aí você calcula Deus a partir de você e não a partir dele. Você tem que se calcular a partir dele. A equação tem que ser a partir dele e não a partir de você. Como você é homem, sua mente é limitada, sua força é limitada. Então a primeira revelação que eu preciso ter, que Deus não é homem. E se você mede Deus como homem, você vai achar que Deus vai atuar como homem. E porque você é homem, você acha que Deus vai fazer porque você pensa assim, Deus vai fazer como você pensa. Isaías 55, verso 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Olha aí. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então não mede Deus a partir de você. E aí o que acontece? Se a tua fé, se Deus para você é limitado, como que você acha que vai ser a tua fé? Limitada. Se você acha que Deus tem um padrão para funcionar a partir daquilo que você pensa, como que vai ser a sua fé por Ele? Não, irmãos. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele se manifesta aonde Ele é adorado. E aonde Deus é adorado, aonde Ele é continuamente adorado, Ele é revelado. Eu preciso entender que Deus se manifesta por aspectos. Agora, por que Deus se manifesta em aspecto? O que é aspecto? Aspecto é aparência exterior, maneira pela qual alguém se apresenta, à vista ou sentida no ar. Isso é aspecto. E Deus tem os aspectos. Então, se eu começar a falar sobre cura aqui, eu vou começar a pregar sobre cura. O que é que vai acontecer? Automaticamente alguém vai receber a palavra de cura, e os aspectos de Deus vão se manifestar em milagres. O problema é que nós, muitas vezes, expressamos um Deus teológico, um Deus que 2 e 2 são 4. Eu não falo de cura. Se eu começar a falar de prosperidade, o que é que vai acontecer? Eu vou prosperar. Não, não é só isso. Aonde Ele é continuamente adorado, Ele é revelado. Se eu não se eu não revelar um Deus de cura, Ele não vai curar. Por quê? Porque eu não estou manifestando os seus aspectos. Por isso que a presença de Deus, você aprende esses segredos na presença de Deus. Sabe? Aí o que a igreja faz? A igreja pega isso, aí ela cria o culto da libertação. Aí cai um demônio no domingo, a gente diz: não, domingo é da família, não é demônio. Vem na terça-feira, terça é do demônio.
É de libertação. E aí agora nós já estamos pegando um aspecto de Deus, um atributo de Deus, e nós mesmos estamos limitando a Deus, porque agora nós temos os nossos programas, e Deus está sujeito aos nossos programas? Não, não está sujeito aos nossos programas. Viver na presença de Deus é viver novidade de vida, porque se Deus quiser expulsar um demônio no domingo, Ele faz isso. Se Ele quiser restaurar um casamento na noite da vitória, Ele faz isso. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode tudo em todos. Então não sou eu que determino o que Deus vai fazer. Eu tenho que viver na presença de Deus para mim entender o que Deus quer de mim, irmãos. Quais são os aspectos que estão se manifestando? Quem estava aqui ontem? Você lembra? A gente foi aqui pregando. Tinha hora que eu até dizia: vocês não vão dar aleluia não? Você lembra? De repente, um vento impetuoso. Não foi assim? Aquele camaradinho ali começou a cantar uma música que falou exatamente o que eu estava falando. O que aconteceu? Se a gente não tivesse voltado para a cadeira, tinha ido, não tinha? Tinha. Era gostoso, não era? É importante também aquilo, não é? Mas o que eu fiz? Volta para o seu lugar, escute. Porque o que é mais importante? Você pular e dançar aqui naquele momento. Foi bom ou não foi? Não fizemos isso hoje? Mas o que é mais importante? É pular ou dançar ou ser instruído? Para você pular e dançar em casa. Para você pular e dançar toda hora, todo instante, constantemente. Tem hora que eu não deixo, tem hora que eu deixo. Tem hora que vamos embora. Deixa extravasar. Mas hoje nós estamos em primícia, são instruções que eu quero deixar para você, e depois, se você se comportar bem direitinho, no final da primícia eu ainda vou botar o esboço de tudo que eu falei lá naquele site. Porque as mensagens são do Espírito, não são minhas. Ele vai falar com você mais ainda. Então, porque Deus se manifesta em aspecto, e se eu não revelar os aspectos de Deus, Ele não se manifesta nesses aspectos. Aí eu digo: então eu vou pregar sobre prosperidade, pastor Saulo, para a gente prosperar. Aí é que eu me arrebento. Por quê? Porque não é só uma mensagem, não é uma mensagem de prosperidade que te prospera, é a glória que está sobre aquela palavra. Aí entra a presença de Deus naquilo que está sendo dito. Porque se eu disser alguma coisa que não está debaixo da presença de Deus, você pode até prosperar, você pode até dar oferta, você pode até fazer isso ou aquilo, mas já não é mais a presença de Deus, são as minhas manipulações, são a minha forma de fazer, porque eu sei fazer, eu aprendi. Como que você aprendeu? Eu faço isso há 27 anos, prego o Evangelho. Você está entendendo como a alma quer invadir o lugar que é de Deus? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A linha é tão fina que a gente tem que cuidar para não persuadir, para não enganar, para não mentir, para não aumentar. Por quê? Porque a linha é fina, irmãos. Aí dentro de você, a alma e o espírito, elas vivem brigando. Às vezes eu prego aqui, quando eu chego em casa, eu digo: puxa vida, eu devia ter falado aquilo, esqueci, não falei. Porque não era para falar mesmo, ou era para falar e eu esqueci. Nenhuma mensagem de saúde vai te curar. Não é a mensagem de saúde que te cura, é a glória que está sobre aquela palavra, é a unção que está sobre aquela palavra. Não é a mensagem de prosperidade que te prospera, é a glória que está sobre essa palavra. Você já me ouviu contar a história do vereador, que quando você vai num pleito, antes de qualquer sessão, eles leem a Bíblia. Você sabia disso? Você que já foi talvez vereador ou não, antes de começar um pleito, eles leem a Bíblia. Então um cara pegou a Bíblia e disse: vamos ler a Bíblia então, para a gente começar a reunião. Ele começou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor ao seu nome e tal. Começaram, fizeram o pleito. No final do pleito, tinha um pastor lá e disse: posso quebrar o protocolo, senhor presidente? Disse: pode.
Eu queria ler aquele salmo de novo, que foi lido no começo. Ninguém entendeu nada. Eu disse, tá bom. Ele pegou e começou: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmão, 10 segundos estava todo mundo chorando. O cara que leu o salmo antes de começar a reunião foi lá, abraçou ele no final e disse: cara, não entendi nada. Eu li o mesmo salmo que você, e olha aqui como é que eu estou em prantos. Por quê? Ele disse: porque você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, outra coisa é você conhecer o Deus. O Deus da palavra. Quando você conhece o Deus da palavra, tudo que você fala cria vida. Quando você fala, cria vida. Aleluia. Conhecer a palavra, você pode trazer informações. Mas quando você conhece o Deus da palavra, não, mas eu já li a Bíblia, conheço a Bíblia de cor. A Bíblia você decora, mas a presença de Deus não. E não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Ela está falando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus misericordioso. Então, quer prosperar? Traga vida para a mensagem. Quer curar o enfermo? Traga vida, traga luz. A luz tem a capacidade de romper com todas as trevas, irmãos. Nenhuma mensagem de saúde que vai te curar, mas quando nasce a luz sobre as trevas, isso vai mudar a sua vida. Aleluia! Você sabe o que é que significa aleluia? Aleluia significa uma explosão de luz nas trevas. E quando você grita aleluia, você está dizendo que haja uma explosão de luz. Que haja uma explosão de luz no meio das trevas. Aleluia! Porque as trevas de todo lugar é a mesma, mas a luz que cura, que dissipa as trevas é a mesma. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios 4, versículo 1, vamos ler até o 5, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu mesmo tampouco julgo a mim mesmo. Paulo está falando, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Olha o 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe por que Deus não permite você julgar ninguém? Porque você não tem luz suficiente para dissipar aquelas trevas. Nós só somos julgados diante do Senhor, porque só a luz de Deus pode dissipar as nossas trevas. A face de Jesus, a luz de Cristo. As trevas, irmãos, as trevas tiveram que dar o primeiro dia para Cristo. O que é que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Põe aqui para mim, meu filho. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que era a terra? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja, e houve. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, aonde? Quando é que houve luz? No primeiro dia. E o sol foi feito só no quarto, e já havia luz no primeiro. E eu te pergunto, o que é que ilumina o dia? É o sol ou é a palavra? Deus disse: haja luz, e houve luz. Houve luz. A luz trará as coisas ocultas das trevas.
E as trevas tiveram que dar o primeiro dia para Cristo. Quando Deus disse haja luz, houve luz no primeiro dia. Agora compara isso com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? A luz estava onde? Na face de quem? Quando Deus disse haja luz, Ele liberou quem? Ah, meu Deus! Por isso o salmista diz no Salmo 34, verso 5: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para Ele e foram iluminados. Quando você olha para Cristo, todas as trevas que estão na sua vida caem por terra. A presença de Deus tem poder de dissipar todas as trevas da sua vida. Alguém está me entendendo aqui? Como é que eu dissipo as trevas, pastor Ricardo? Indo para a presença de Deus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. A luz de Deus foi resplandecida na face de Cristo. Oh meu Deus, que palavra é essa? Olharam para Ele e foram iluminados. Pastor, então o que é que eu preciso? Você precisa da presença de Deus. A presença de Deus revela Cristo, e Cristo revela o Pai. E o Espírito Santo foi dado para você, para gerar esse ambiente, a glória. Pastor, mas eu não mereço a glória. Ainda bem que você reconhece, porque a glória não vem por causa de você, ela vem apesar de você. A glória é derramada apesar de você. A glória não é Deus em você e nem através de você, mas é Deus atuando apesar de você. A glória é Deus sem você. Na outra primícia do ano passado eu falei sobre a unção, a habilidade que Deus dá para a gente funcionar. A unção é diferente da glória, Ricardo, porque a unção é uma habilidade que Deus dá para você trabalhar para Ele, mas a glória não. A glória você não trabalha. Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. A glória é Deus fazendo. E fé é isso, é você acreditar que Deus é capaz de fazer sem você. Fé é você acreditar: ah, mas a fé sem obras é morta. Mas é você acreditar que Deus pode fazer sem você. Mas quem está a fim de ficar de fora disso? Eu não vou ficar de fora, eu quero ajudar, eu quero estar junto, eu quero fazer, eu quero me envolver. Entenda isso, irmão. É o que a presença de Deus faz com você. A glória é Deus sem você. Com ou sem você, Ele vem. E quando essa glória desce, começa a acontecer coisas que você não orou para acontecer, que você nem acredita que pode acontecer. Essa é a diferença de andar na presença de Deus. Você quer ser curado, irmão? Você quer ser abençoado, irmão? Você tem que ter fé na glória. Deus não conta com a tua fé. Na glória, Deus conta. Ele conta com o quê? Ele conta com o que Ele disse: eu vou fazer. Ah, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o problema, que muitas vezes você acha que Deus só faz porque você tem fé. Não é fé para fazer, irmão. É para acreditar naquilo que Deus disse. Quando essa glória desce, procure entrar na presença de Deus todos os dias um pouquinho. Gaste um tempo com Deus um pouco. Todos os dias você vai entender uma coisa, que é possível acontecer. Comece a andar na presença de Deus. A glória é além da sua fé e além da unção que Deus derrama na sua vida. Então eu preciso de fé para crer, eu preciso de unção para fazer, mas a glória não. A glória é Deus permanente com você.
Não é um lugar que você entra e sai e vai embora, vai no culto, vai embora, vai no culto, vai embora. Não, vou lá, sinto e vou para casa, continuando a viver. Não, a glória é algo permanente, é algo que não te deixa, vai fazer parte das suas decisões. Por isso que você precisa preparar um lugar para Ele. Para quê, pastor? Para viver isso constantemente, irmãos, todos os dias. Olha, muitos de vocês chegaram aqui hoje 6 horas da tarde. Alguns chegaram a 4 e já são 10. Então você está aqui às 6 horas. Se você pode estar às 6 horas num dia como hoje, para ouvir alguém falar de Deus, você pode dar alguns minutos para ouvir diretamente de Deus, sem nenhuma interferência luiz herminiana, sem nenhuma interferência mevanina. Você pode dar um tempo de qualidade para Ele. Eu sei que é muito melhor sentar e ouvir, anotar e depois replicar o que foi dito. É muito mais fácil quando tem alguém que faz. É muito mais fácil, irmãos. Mas tem coisas que Deus quer ministrar com você, que é só você e Ele. Tem coisas na sua vida que você não conta para ninguém. Tem pecados, tem problemas, tem dificuldades, tem manias suas, que só tem coisas que você tem até vergonha de falar, mas para Ele você pode falar. Então, cara, é esse lugar que eu estou te propondo. Prepara um lugar para Ele. Não porque Ele precisa desse lugar, faça um lugar para Ele, e não dependerá mais da sua fé e nem da sua unção. Como é que é? Faça um lugar para Ele, e você não vai depender mais da sua fé e nem da sua unção. Quando eu falo de Deus, eu atraio a unção, mas quando eu falo com Ele, eu atraio a glória. E não é a unção que me cura, é a glória. Porque eu estou aqui orando por você, eu posso pôr a mão em você e talvez você ser curado de alguma enfermidade, você ser ministrado, você pode até receber o Espírito Santo. Uau! Mas quando sair daqui, você vai para casa, tem uma presença constante com você. Essa você não sente, essa você sabe. Essa é uma presença que você não sente ela toda hora, mas você sabe o que está ali. E o que traz segurança não é o que você está sentindo, é o que você já sabe. É a convicção que você tem, que Ele disse: eu estarei com você todos os dias, Luiz. Eu sou Emanuel, Deus com você, Deus conosco. Sabe, então quando eu vou numa reunião como essa, eu posso receber muitos milagres, muitas curas. Pastor, eu ouvi uma palavra tua e eu fui muito abençoado. Mas escute, você pode ir além disso. Você pode ir além de ouvir uma palavra e ser abençoado. Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. Ninguém, é só o Espírito de Deus que vai fazer por você. Você precisa preparar um lugar para Deus, uma morada para o poderoso de Jacó. O ambiente da glória, Deus trabalha no imediato. Eu sou o cara que mais fala de processos aqui, irmãos. Eu amo viver no processo, mas debaixo da glória de Deus a coisa é de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente, mas debaixo da glória é de repente. É como aconteceu ontem. Nós estávamos aqui, todo mundo olhando, recebendo. Ok, de repente rompeu. Eu creio nisso, irmãos, nessas manifestações. Eu tenho falado muito de processo, mas da glória não é assim, porque o processo funciona até chegar à glória. Amém? Porque na glória já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Na glória já não sou mais eu que vivo, não tem a ver com pedidos emocionais. Abra comigo aqui 1 Reis capítulo 8 e o versículo de número 6. 1 Reis capítulo 8, versículo de número 6. Olha o que ele diz: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Vai no 7, vamos até o 14. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais.
Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos, porém de fora não se viam ali. Estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem, é isso aqui que eu estou falando. Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha ainda de pé. Os sacerdotes estavam ali para quê? Para ministrar. Mas quando a glória veio, eles conseguiram ministrar? A glória é um ambiente que o próprio Deus ministra a você. Luiz Hermínio pode até falar uma coisa aqui, mas você já pronto, você já saiu daqui. Sua mente e o seu coração já entraram no coração de Deus, e Deus começou a falar coisas diferentes para você. Parece que só está você no auditório. A glória, querida, é um ambiente de proteção. A glória é o cabode de Deus, é o peso, é as responsabilidades que Deus traz sobre a nossa vida, de estar ali, em um ambiente de glória. Vai vendo, você não ministra, é a glória que ministra você. Num ambiente de glória, Adão crescia? Não, ele já nasceu grande. Em um ambiente de glória, Adão plantou o jardim? Não, ele colheu no jardim, porque quem plantou o jardim foi Deus. Em um ambiente de glória, as coisas acontecem sem a sua ajuda. Em um ambiente de glória, você não cava o poço, a água sai da rocha. Em um ambiente de glória, você não procura uma esposa, ela aparece. Solteiros, peguem. Você não procura com seus olhos, ela aparece. Em um ambiente de glória, você não pesca o peixe, é o peixe que pula dentro da rede. Em um ambiente de glória, é Ele quem faz. E o reino de Deus, ele só pode ser manifesto em um ambiente de glória. Marcos 4:26. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir. E quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então chega-se a ceifa e passa-se-lhe a foice. No ambiente de glória, você não sabe como Deus faz. No ambiente de glória, alguém perguntava para um cego que Jesus curou, e perguntava: como é que você foi curado? Ele disse: eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. No ambiente de glória, você não consegue explicar. Quem é que explica isso? Gente que vem de todo o Brasil. Teve gente aí que dirigiu 20 horas de carro para estar aqui em algumas reuniões sentado no chão. Como você explica isso? Porque no ambiente de glória você não explica Deus. No ambiente de glória você só desfruta. E sabe o que é que a igreja brasileira precisa? Ela precisa de um ambiente de glória. Homens que atraem a glória de Deus, mulheres que atraem a glória de Deus com a sua luz, para dissipar todas as trevas da vaidade, todas as trevas da soberba, da mentira, do engano. Oh meu Deus! A glória é Deus no meio do seu povo. Você não consegue explicar como é que a sua igreja cresceu, como é que a sua empresa cresceu. Faz conta, não bate. Não bate. No ambiente de glória você não ganha 20 mil por mês, você ganha 2 e vive como quem ganha 20. É ou não é? No ambiente de glória você não sabe explicar como é que cresceu. Não sei, eu sei que eu plantei e fui dormir.
Quando eu acordei, a terra por si mesma frutificou. Quer saber uma coisa? Se você consegue explicar como cresceu, não foi Deus quem fez crescer, foi você. O que Deus faz crescer você não consegue explicar. O que Deus faz você não consegue explicar. Então para de tentar decifrar Deus com a sua mente caída e só desfruta, só desfruta, só desfruta, só desfruta. A religião não suporta isso. Quando Deus diz, sou eu que apago as tuas transgressões, o teu pecado não me lembro mais. A religião diz, não, você tem que lembrar do pecado sim. Não, eu não lembro do pecado, eu lembro da cruz. Cada vez que o diabo quer me mostrar o passado, eu mostro o futuro dele. Eu digo, realmente eu era isso que você falou. Agora eu vou para a eternidade. Você vai para o lago de fogo, Satanás. Num ambiente de glória. Esse texto que nós lemos, no Santo dos Santos, os sacerdotes não podiam ministrar. Por quê? Porque eles estavam sendo ministrados. Sacerdotes, ministros, deixa Deus cantar uma canção dentro de você. Deixa Deus criar uma pregação dentro de você. Irmão, eu estudo, às vezes eu abro a Bíblia, leio e não sai nada. De repente, no meio do nada, assim, eu estou dirigindo, eu estou no banheiro, tomando um banho, eu estou conversando com alguém, de repente, pum, aquilo. Eu tenho que correr para casa e escrever, porque não é como eu quero. Eu me preparo, enquanto não vem a glória, eu vou edificando. Enquanto não vem a glória, eu vou afiando a espada. Enquanto não vem a glória, eu vou afiando a espada. Ah, meu Deus! Enquanto não vem a glória, eu vou afiando a espada. E de repente a glória vem, eu solto a espada e pego o estilingue. Entenda isso. É a unção que nos prepara para a glória. Talvez seja por isso que ano passado a gente pregou sobre a unção. E trabalhamos bastante esse ano. Gente, eu viajei o mundo esse ano. A gente trabalhou muito esse ano. Porque a gente andou na habilidade de Deus. Na habilidade que Deus nos deu. Só que esse ano Deus está dizendo: vocês vão desacelerar um pouco. E vocês vão viver mais e colher mais. Porque a minha glória vai ser manifesta. Você acredita nisso? Dá um glória a Deus, então. Dá uma explosão de luz nas trevas. Dá uma explosão de luz nas trevas. Aleluia! Dá uma explosão de luz nas trevas. Amém? Eu creio, pastor Saulo, que Deus pode fazer 15 anos em um. Deus pode fazer um ano em um dia. Aleluia! Um dia vale para Ele como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para o Senhor. Amém? Na unção, a fé e o dom do homem trabalha, mas na glória só quem trabalha é Ele. Guarde isso. Mas para que a glória venha, você precisa preparar um lugar para ela. Por isso que Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Ele não está dizendo que se você não santificar, Ele não vai fazer. O que Ele está dizendo é que Ele vai fazer. Se você não santificar, você vai perder o que Ele está fazendo. Porque Ele vai fazer. Deus não precisa da minha santificação para fazer. Ele faz porque Ele é Deus, senão Ele não seria Deus. Ele está dizendo o seguinte: se você não se preparar, você fica de fora. Então se prepara. Vocês olham para a terra e dizem que falta 4 meses para a colheita. Mas eu estou dizendo para vocês que a colheita já está na mão. Está aí, a colheita está na mão, está na mão, está na mão. Vocês olham para o tempo e vocês estão dizendo que falta 4 meses. Mas eu acabei de ganhar uma mulher ali no lado do poço agora. Acabei de ganhar uma mulher ali agora no lado do poço ali. Eu já colhi, já plantei e já colhi na hora. Se a minha Bíblia diz em Amós que aquele que colhe vai alcançar o que planta. Já imagina, você planta com uma mão, já colhe com a outra. Planta com uma, já colhe com a outra. Planta com uma, já colhe com a outra. Se a Bíblia diz que o que colhe vai alcançar o que planta, Lapa, o problema é que você esperou tanto tempo para viver uma coisa, e agora você acha que você está no padrão ainda de esperar tanto tempo. Não, se você entra na glória Adão já nasceu grande. Na glória, quando ele abre os olhos, o jardim está pronto. Já estava plantado, Deus já tinha plantado o jardim. Então, por favor, posso pedir uma coisa para você, com muito amor? Fala para Deus: Deus, eu sempre pedi para o Senhor aumentar a minha fé.
mas talvez a minha fé nunca te alcance. Então eu quero pedir uma coisa para o Senhor: derrama a tua glória. Faz o que o Senhor falou lá em Joel, porque aqui só tem carne, e Deus vai olhar e vai dizer: não, mas é a carne mesmo que eu preciso. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Apresenta a tua carne que eu apresento o meu espírito. Apresenta a sua carne que eu apresento o meu espírito. Amém, irmãos? A unção cura a enfermidade. Cura ou não cura? Cura. Mas na glória a doença é ilegal. A cura é progressiva, mas o milagre é instantâneo. E por que você acha que o rei abençoou? Depois que desceu a glória, todo mundo, ninguém conseguia ficar de pé. A Bíblia diz que ele abençoou ligeiro, enquanto ainda estava de pé. No verso 14, o rei abençoou o povo no meio do quê? O rei abençoou o povo no meio da glória. Eu acredito nessa oração. Vem cá, irmão. Eu acredito nessa oração. Deus, abençoa esse homem. A Bíblia diz para a gente orar um pelo outro. Diz ou não diz? Eu acredito nessa oração. Deus abençoa esse cara. Leva ele às nações. Ele tem uma fome, uma sede. Ok. Mas na glória, não precisa nem pôr a mão nele. Então o que abençoa é: o pastor Luiz me abençoou. Não foi eu que abençoei. É a glória que está em mim. Porque eu sem glória não tenho poder de abençoar. Por isso que muita gente sem glória quer amaldiçoar os outros. E você que tem glória fica com medo. O que abençoa você não sou eu, é a glória que está aqui. É a glória que está aqui. Então o rei abençoou, porque o rei abençoou o povo no meio da glória. Porque não é você que abençoa o povo, é a glória que está em você que abençoa o povo. Por isso, as palavras liberadas, elas precisam estar encharcadas de glória. No Antigo Testamento, por exemplo, qual é a palavra que tem mais ênfase sobre Deus? É a presença. No Novo Testamento, a palavra com mais ênfase sobre Deus é qual? É vida. A presença e a vida, porque as duas são a mesma coisa. Presença e vida são a mesma coisa, porque a presença de Deus traz a vida de Deus. Jesus morreu na cruz para quê? Para me dar vida. Que vida é essa, se eu já estou vivo? É a vida de Deus, é a presença de Deus. Amém? Eu já estou vivo, Ele me deu para me dar a vida eterna, que é a vida de Deus. A vida de Deus não é momentânea, é eterna. Então Jesus não morreu na cruz para me dar outra coisa, Ele morreu na cruz para me dar a vida. O que é que a glória de Deus faz com você? A glória de Deus desmascara o comum, irmãos. Você vai parar de viver uma vida comum, uma vida fraca. Amém, irmãos? Eu estou conseguindo falar em você hoje? Estou conseguindo. A glória de Deus está tocando você. Porque você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque se você entende, você se responsabiliza e você dá respostas. Aquilo que parece ser comum em sua vida é desmascarado debaixo da glória de Deus. Para quê? Para que eu tenha a opção de escolher entre o comum e o sobrenatural. Se eu posso escolher uma vida sobrenatural, eu vou escolher uma vida comum, irmãos. A diferença é que a vida sobrenatural, ela tem um preço, e a moeda do reino é as suas renúncias, é a sua vida. Por isso que ele diz: aquele que não abandonar a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Aí você vem na igreja e diz assim: pastor Luiz, abençoa a minha vida. E eu digo: como que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Como? Mas quando eu não estou debaixo da glória, eu não entendo isso. Então o meu trabalho aqui não é te abençoar, é te matar, é te ferir pela palavra.
para que a palavra na sua mente revele o seu coração. E aí você vai dizer: não, eu não quero mais essa vida. E aí quem é que vem habitar em você? Quem é que vai manifestar a vida dele através de você? Por isso que Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de um homem. Irmão, quando Paulo começa o seu ministério, Paulo está brigando por posições. Em Gálatas, o primeiro livro a primeira carta que Paulo escreve, ele diz assim: ó, eles são apóstolos, eu também sou apóstolos. Eles pensam que eles são o quê? Que eles são apóstolos? Eu também sou. Eu falei com Jesus a caminho de Damasco, ele apareceu, eu falei com ele, eu também sou apóstolo. Paulo estava defendendo. Aí você vai vendo, vai passando as cartas, lá na frente Paulo diz assim: dos apóstolos eu sou o menor. E no final da vida ele já diz: já não sou digno de ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque na presença de Deus, irmão, vai ficando tudo para trás: título, riquezas, honra de homens, glórias, troféus, medalhas, vai ficando tudo para trás. O que interessa mesmo é quem você está se tornando na presença dele. Você não briga mais por direito. Se alguém fere uma face, você dá outra. Se alguém pega a capa, você dá a túnica também. Se alguém te convida para ir uma milha, você corre com ele 2. Por quê? Porque você entendeu. Isso se chama maturidade. Isso você só encontra na presença de Deus. Por isso, eu desafio você em 2024. Não busque: eu quero que as minhas empresas cresçam. Vai crescer, se você tiver com a presença de Deus. Eu quero que os meus negócios fluam. Vai fluir, mas vai fluir mesmo. Posso pedir? Fala para Deus assim: Senhor, esse ano eu quero pedir uma coisa só: derrama a tua glória, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, derrama a tua glória, derrama o teu fogo. Corra risco, cutuca alguém que está do seu lado, diga: corra riscos para entrar na glória de Deus. Corra riscos. Diga: a luz traz ordem, a luz traz ordem. Jesus traz a ordem. Deus não disse que as trevas eram boas, ele disse que a luz era boa. Corra riscos para entrar na glória de Deus. Entra na glória de Deus, entre na presença de Deus. Eu quero terminar aqui, amanhã eu termino o resto. Está chovendo, você está com fome? Está com fome, sim. Antes da luz a terra era como? Antes da luz a terra era como? Sem forma e vazia. Então escute aqui para mim. Se você está sem forma e vazio, não procure acender nenhuma luz. Fique sem forma e vazio. Às vezes a pessoa sai de uma forma, ela quer outra. Ela sai de uma religião, ela quer entrar em outra. Ela sai de um estilo de vida e entra em outro. Sai de uma teologia e entra em outra. Fica vazio. Para quê? Porque quando você se apresenta vazio, a glória de Deus vem. Então fala para Deus: eu estou vazio, eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero curar os enfermos, eu quero ir às nações, eu quero fazer coisas sobrenaturais. Mas Deus, eu não vou me encher de outras coisas que não seja a tua presença. Eu quero a tua presença, Deus, eu quero a tua presença. Alguém está comigo aqui, está me entendendo? Eu quero a sua presença, a luz da glória. Me dá 2 minutos, eu já termino. A luz da glória de Deus traz ordem para aquilo que é sem forma e vazio. A terra era sem forma e vazia, ou seja, ela era desordenada. E para trazer ordem, Deus disse: haja luz. E quem é a luz? Quem é a luz? João capítulo 1, versículo 1. E eu termino aqui. No princípio. Quando? No princípio era o verbo.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra. Levanta essa mão e solta toda a unção que está na sua vida. A luz leva a vida, e a vida traz a ordem. Quando é que eu sei que alguém está andando com Deus? Quando ele começa a ordenar a sua vida. Porque uma pessoa que tem luz traz ordem, traz luz sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. A luz de Deus brilha. A luz vai trazer ordem aonde há desordem. Você pode estar vivendo um momento de desordem, mas você pode dizer: Deus, haja luz na minha casa. Sabe por onde Deus começa? Por luz, por luz, por luz. E quem é a luz? Você precisa de dinheiro? Não, você precisa de luz. Você precisa do quê? De luz. Mas eu perdi a dracma. Para tudo e acende a luz. E quando você acender a luz, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver a dracma, você vai ver que a casa está suja. E quando você vê a casa suja, não reclama, pega a vassoura e vai varrer. Eu vou limpar essa casa. Por isso que você não precisa de um culto de libertação agora, você precisa de luz. Porque a luz vai mostrar para você o que precisa ser liberto na sua casa. A luz vai mostrar para você o que precisa ser curado na sua casa. Então acenda a luz, cutuca alguém que está do seu lado, diga: acenda a luz. Ele não começou pelo sol, ele começou pela luz. Haja luz no primeiro dia, e houve luz no primeiro dia. A luz era a vida. Então como é que eu sei que aquela pessoa precisa de luz? Quando ela está em desordem. Quando ela está em desordem, ela precisa de luz. Então não adianta só dar conselho, não adianta só dar recurso. Você tem que dizer: olha, você precisa da luz de Cristo na sua vida. A luz vai iluminar você, vai ordenar a vida, a sua vida. E como é que eu começo isso? Agora eu vou terminar mesmo, agora de verdade. Sendo justo, sendo honesto. Bota aqui para mim, para a gente ir embora feliz. Salmo 112, verso 1. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz no seu mandamento. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. A sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Levante a sua mão e solta o leão. Cuidado, para que a luz que esteja em ti não seja trevas. Não tente acender a luz dos outros quando a sua casa está apagada. Acende a luz primeiro dentro de casa. Procure a dracma até você encontrar. E depois que você encontrar, chama as amigas para celebrar. E diga: eu achei a minha dracma. Sabe, você não perde aqui fora, você perde aqui dentro. Pessoas que estão caindo aqui fora é porque já perderam a dignidade aqui dentro. Perderam a virtude de Deus. Tudo que você perde aqui dentro definirá o que você perde aqui fora. Mas tudo que você guarda aqui dentro definirá o que você está guardando aqui fora. Oh meu Deus, acenda uma luz nessa noite na gente aqui, Senhor. Que a tua presença reine em nós. Pastor, então tem jeito para mim? Tem. Se mantenha vazio.
Deus só pode encher um homem que se apresenta vazio, não um homem que já acha que já está cheio. E quando Ele te encher, o que é que você faz? Se esvazie de novo. E Ele vai te encher mais. O que é que você faz? Você põe para fora de novo. Vai se esvaziando, porque quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Tem uma geração que precisa beber o que você carrega. Por isso essas águas não podem estar contaminadas. Bota para fora. Deixa o rio correr. Faz um lugar para ele. Prepara um lugar para ele dentro de você. Pai, obrigado por essa palavra. Desordem tem a ver com demônios. Toda desordem tem a ver com demônios. Se a casa está em desordem, e não adianta você querer edificar do seu jeito, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque só o Senhor dá aos seus amados o sono. Ah, irmãos, parece que está tão perto. Eu não sei o que você pensa, mas eu me sinto tão perto disso. Ah, eu quero mais isso. Eu quero essa luz acesa na minha casa todos os dias, me confrontando, me mostrando as minhas trevas. Por que Ele quer ordenar a sua vida? Por que você acha que Ele quer ordenar a sua vida? Porque Ele quer te usar para ordenar a vida dos outros, para trazer luz à vida dos outros. Ah, meu Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Feche seus olhos um pouquinho, querido. Nós já vamos cear. Na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e partiu. E nós queremos celebrar a mesa do Senhor, a mesa do perdão, a mesa da reconciliação, a mesa da comunhão. E Ele o abençoou e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Porque quando você comer do pão e beber do cálice, você vai lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Então, isso é mais do que uma cerimônia, irmãos. Isso é uma verdade que vem sido lembrada pela gente por 2000 anos. E essa é uma verdade que você tem que lembrar dela todos os santos dias. Se você quiser ceiar na sua casa todo dia, faça isso. Não tem problema. Lembra todo dia disso. Ele morreu por mim, Ele me ama. Eu vou dar o meu amor a Ele. Eu vou dar minha vida a Ele. Levante seu pão, querido. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu sangue na cruz. Obrigado porque a Tua carne foi ferida por nós. Perdoe os nossos pecados e perdoe a nossa falta de continência nisso, Senhor. E às vezes não te damos o devido respeito e o devido amor sobre isso que o Senhor fez por nós. O Senhor nos libertou. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos aceitar como estávamos. Obrigado por derramar a Tua glória sobre nós. Obrigado por acender uma luz na criação e acender uma luz lá no Calvário. Só Tu és Deus. Não existe outro Deus além de Ti, Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Tu és Pai, Senhor. Oh, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua santidade e participamos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante seu cálice comigo. Até que nos tornemos um, Senhor. Alinhe o nosso coração com o Teu. Alinhe a nossa mente com a Tua. Alinhe a nossa vida com a Tua. Alinhe o nosso amor com o Teu. Alinhe os nossos pensamentos com os Teus. Não há vida sem o Senhor. Nos dê sabedoria para viver essa vida intensa, porque é assim que eu quero viver, intensamente.
Cada dia. Nós participamos, Senhor Deus, do cálice da nova aliança, do teu sangue, e fazemos isso em memória de ti. Nos santifica e nos purifica, Pai. Amém. E se você quiser trocar de cálice com alguém e dizer: olha, eu quero ver você na eternidade,